Olá, hoje eu vou retomar um pouquinho a questão histórica para falar das décadas de 60 e 70 no Brasil. Por quê? Porque é esse período que vai determinar como é a nossa constituição enquanto terceiro setor. Nesse período, nós tivemos um período bastante intenso de manifestações, nós passamos por um processo de ditadura militar, o que fez com que houvesse um afastamento das demandas sociais do Estado. Por conta disso, as pessoas buscavam se associar, em associações de moradores para tentar resolver os seus problemas de uma forma comunitária. Ou seja, já que o Estado não atende à sociedade, a sociedade se organiza. A própria estrutura da Igreja Católica, quando veio para o Brasil, de acordo com pela sua matriz europeia, ela é muito hierarquizada, também o que causava um certo afastamento também da população com relação à Igreja Católica. Nessa perspectiva, criou-se no Brasil um movimento chamado Teologia da Libertação. Essa Teologia da Libertação, ela fazia encontros sistemáticos com lideranças, que chamavam de reuniões, para discutir os seus problemas e encontrar soluções. Paralelamente a isso, eles faziam uma discussão do Evangelho a partir de referenciais marxistas, ou seja, eles tentavam demonstrar para essas pessoas que havia um processo de opressor e oprimido na nossa sociedade. Então, além de ajudar, auxiliar esses grupos na sua organização comunitária, eles também faziam todo um trabalho de sensibilização dessas lideranças com relação a processos de dominação da situação social da época. Nesse período, nós temos várias pessoas que são referências, mas dois são verdadeiros ícones desse período. Um é Paulo Freire, que é autor da Pedagogia do Oprimido, educador, que era uma leitura bastante utilizada à época, e o outro foi Leonardo Boff, que é um frei franciscano e também um militante da Teologia da Libertação. Então, esses dois senhores, esses dois intelectuais, eles foram também leituras obrigatórias para entidades e pessoas que tinham a intenção de criação do terceiro setor aqui no Brasil. Também na década de 70, além das questões que foram ditas, ditadura militar, afastamento da população com relação ao Estado, com relação ao alto clero, então existiu também no Brasil um forte movimento de corrente migratória do campo para as cidades. Essa corrente migratória do campo para as cidades fez com que os sistemas de transporte, sistemas de saúde, sistemas de educação entrassem em colapso. Por quê? Porque você faz um planejamento para um número de pessoas que usam determinado sistema. Quando nós temos uma corrente migratória que faz com que a população aumente, nós não temos um número suficiente de leitos, de médicos, de professores, de salas de aula, então isso faz com que os sistemas passem a não atender de forma adequada a população. Então isso fez também com que as pessoas se mobilizassem para poder resolver esses problemas. Além disso, também houve uma busca da organização social com vistas a reivindicar os direitos e manifestar as suas necessidades. Então, a população passou a dizer aquilo que lhes faltava. Passou a manifestar a sua insatisfação com relação a determinados serviços. Isso fez com que os grupos se organizassem tentando atender a essas demandas também. Então, se nós fôssemos pensar na questão estrutural, o que definiu, ou seja, o embrião do nosso terceiro setor no Brasil foram as associações de moradores, constituídas a partir de ideários que foram levantados pela Teologia da Libertação, e fez com que essas instituições fossem legalmente instituídas, que elas fossem legitimadas, ou seja, ser legalmente instituída significa que ela tem estatuto, que ela tem CNPJ, que ela tem ela é uma figura jurídica. Legitimada significa que o líder comunitário fala por uma comunidade, ou seja, ela tem a voz daquele líder representa o interesse de um determinado grupo. E também a questão do empoderamento ou empowerment.
as pessoas passaram a perceber a importância que elas têm nesse contexto. Né? Quando as pessoas passam a atuar de uma forma isolada, elas não têm a percepção da sua importância dentro de um determinado contexto. Quando elas passam a atuar como grupos representativos, elas passam a perceber que a sua voz tem importância, que elas passam a ser ouvidas com maior atenção pelas autoridades também. E esses elementos também, quer dizer, seriam dois pontos, né? Um seriam as associações de moradores e o outro seriam as comunidades eclesiais de base. Então, esses elementos, eles constituem, vamos dizer assim, o DNA do terceiro setor no Brasil. Essas leituras, essas discussões, esses encaminhamentos que foram dados à época, fizeram com que uma carga ideológica muito forte fosse trazida para o terceiro setor, o que em alguns casos, veja bem, em alguns casos, leva a uma certa dificuldade dos gestores a entender a gestão da sua ONG ou o encaminhamento dos seus projetos de uma forma que valorize a racionalidade técnica, ou seja, que valorize elementos e valorize questões da administração que permitam com que a gestão da ONG seja efetiva, seja eficaz, seja eficiente, né, que consiga fazer com que ela trabalhe com indicadores, que ela trabalhe com metas, que trabalhe com resultados. Então, o que nós estamos buscando nesse curso é fazer com que essa perspectiva ideológica ela se mantenha, porque é isso que faz com que as pessoas tenham a sua motivação para continuar com a causa, que é essa ideologia que faz com que elas consigam motivar outras pessoas para serem voluntários, ela continue, mas que também, em paralelo, haja uma perspectiva da racionalidade técnica na questão da gestão da ONG. Ok? Nos vemos no nosso próximo encontro. Um abraço.